Um dos rostos mais influentes da mídia conservadora olhou diretamente para sua câmera e disse a milhões de pessoas que sente muito ter ajudado a colocar Donald Trump na Casa Branca. Tucker Carlson, o homem que subiu ao palco da Convenção Nacional Republicana de 2024 e chamou a sobrevivência de Trump a uma tentativa de assassinato de intervenção divina, agora diz que será atormentado por muito tempo pelo papel que desempenhou na eleição de 2024. Então, o que aconteceu entre esses dois homens e o que isso significa para o movimento MAGA daqui para frente? Na segunda-feira, 21 de abril de 2026, Tucker Carlson sentou-se em seu podcast homônimo com seu irmão mais jovem, Buckley Carlson. O comentarista conservador compartilhou uma surpreendente meia-culpa durante o episódio do show de Tucker Carlson, onde discutiu o estado do país sob o segundo mandato de Trump. O que aconteceu em seguida enviou ondas de choque pelo mundo político. Quer dizer, você, eu e todos os outros que o apoiamos. Você escreveu discursos para ele. Fiz campanha para ele. Quer dizer, estamos implicados nisso com certeza, disse Carlson ao seu irmão. Ele não estava se esquivando. Ele não estava sendo cauteloso. Ele estava sentado na frente de sua audiência, uma audiência que passou anos construindo em torno da causa MAGA. Estava assumindo a culpa. Não é suficiente dizer, bem, mudei de ideia. Ou como, isso é ruim. Estou fora. É como em formas muito pequenas, mas em formas reais, você, eu e milhões de pessoas como nós somos a razão pela qual isso está acontecendo agora. Depois ele foi além. Seremos atormentados por isso por muito tempo. Eu serei e quero dizer que sinto muito por enganar as pessoas. Não foi intencional. Essa palavra enganar pairou no ar como uma granada com o pino puxado. Este é Tucker Carlson. Na fase anterior à eleição de 2024, Carlson foi um dos proponentes mais vocais de Trump. Ele falou na Convenção Nacional Republicana e fez campanha ativamente para ele. Ele não apenas votou no homem. Ele não apenas falou coisas boas sobre o homem. Ele ficou lado a lado com Trump em comícios. Carlson, junto com Elon Musk e o investidor de tecnologia David Sacks, estavam entre aqueles que pressionavam Trump a selecionar J.D. Vance como seu companheiro de chapa. Ele ajudou a construir a arquitetura do retorno de Trump ao poder. E agora ele estava dizendo que sentia muito. Mas não parou por aí. Não terminado, ele mudou para atacar o caráter de Trump. Mas a questão é, o que é isso? Ele perguntou. Era sempre o plano. Você não quer ser um maníaco de conspiração, mas claramente havia sinais de baixo caráter. Sabíamos disso. Sinais de baixo caráter de um homem que uma vez disse à América que Trump havia sido transformado pela mão de Deus. Isso é tão longe de uma queda da graça quanto você pode chegar no ecossistema da mídia conservadora. E isso não era algum vazamento nos bastidores ou uma mensagem de texto descoberta por advogados. Era Tucker Carlson na câmera escolhendo essas palavras. Depois foi a vez de Buckley Carlson. O Carlson mais jovem diz, a 25ª emenda está aí por uma razão. Não é loucura falar sobre isso neste contexto. Se nosso país está sofrendo danos grandes e duradouros, o que parece ser o caso, então mentes sóbrias precisam intervir e exercer o poder que têm para o benefício de todos nós. A 25ª emenda. Esse é um mecanismo para remover um presidente em exercício do cargo, declarando-o incapaz de servir. Buckley Carlson, um antigo redator de discursos de Trump e antigo secretário de imprensa adjunto do vice-presidente J.D. Vance, estava levantando isso no podcast de seu irmão. O mesmo Buckley Carlson, que segundo o político teria renunciado do cargo de Vance, um movimento que alguns veem como uma resposta à contínua rixa de seu pai com o presidente Trump sobre o conflito do Irã. O jovem de 28 anos foi nomeado para o cargo em janeiro de 2025. Pouco depois da posse, a família Carlson, uma vez tão profundamente enraizada na infraestrutura MAGA, que Tucker ajudou a escolher o vice-presidente, e Buckley serviu no escritório desse vice-presidente, agora está defendendo publicamente a remoção de Trump. Essa é a manchete. Mas a verdadeira história é a fratura em câmara lenta que levou a este momento. Para entender como é profunda essa ruptura, você tem que voltar para onde Tucker Carlson estava no auge de sua influência com Trump, a Convenção Nacional Republicana em Milwaukee. Tucker Carlson falou quinta-feira na noite final da Convenção Nacional Republicana em Milwaukee, uma noite focada em tornar a América grande novamente e apresentando o primeiro discurso de Donald Trump como indicado do partido. Dias antes, Trump havia sobrevivido a uma tentativa de assassinato em um comício em Butler, Pensilvânia. Uma bala raspou sua orelha. Ele se levantou, sangue escorrendo pelo rosto, punho erguido, e a fotografia se tornou icônica. Overnight, Trump, usando um curativo branco sobre sua orelha direita, entrou no local de Milwaukee, acenando para seus apoiadores e erguendo o punho. Quando o ex-presidente caminhou em direção ao seu lugar, parecendo emocionado com apoiadores o aplaudindo. Carlson foi a primeira pessoa com quem ele apertou a mão, não seu indicado para vice-presidente, não sua família. Tucker Carlson foi a primeira pessoa que Donald Trump reconheceu quando entrou no salão da convenção. Essa imagem sozinha te diz tudo sobre o lugar em que estavam naquele momento.
E quando Carlson subiu ao palco naquela noite, ele entregou um endosso irrestrito e destemido enquadrado na linguagem grandiosa do destino e da fé. Ele disse que quando se levantou depois de ser baleado no rosto, ensanguentado, e ergueu a mão, pensei naquele momento que era uma transformação. Isso não era mais apenas um homem. Acho que foi intervenção divina. Mas o efeito que teve em Donald Trump, ele não era mais apenas o indicado de um partido político ou um ex-presidente ou um presidente futuro. Era o líder de uma nação. Intervenção divina. Tucker Carlson enquadrou a sobrevivência de Trump como um evento cósmico. Prova de que Deus havia escolhido este homem para liderar o país. Ele disse aos fiéis republicanos que Trump havia sido mudado pela experiência, que a coragem havia fluído de Trump para a multidão e de volta novamente como alguma corrente espiritual. Ele elogiou J.D. Vance, um amigo que havia defendido nos bastidores para a vaga de vice-presidente. Ele chamou Vance de um homem completamente decente e um amigo meu, dizendo que Vance tem visões que são mais próximas aos eleitores de Trump do que qualquer outro em Washington em cargo. Portanto, ele é o vice-presidente. Isso se chama democracia. O discurso de Carlson naquela noite não era meramente político. Era messiânico em seu enquadramento, apocalíptico em seu subtexto. Ele disse à multidão: algo maior está acontecendo aqui. Acho que até pessoas que não acreditam em Deus estão começando a pensar talvez haja algo nisso. Isso foi julho de 2024. Agora, avance rápido para abril de 2026. 21 meses atrás, Tucker Carlson disse à Convenção Nacional Republicana de 2024 que a sobrevivência de Trump equivalia à intervenção divina. Hoje, Carlson está oferecendo um argumento quase completamente oposto sobre Trump. Ele pareceu insinuar durante seu show segunda-feira que Trump poderia ser o anticristo. De intervenção divina ao anticristo em menos de 2 anos. E a coisa é que as rachaduras nesse relacionamento sempre estiveram lá. Elas apenas estavam enterradas bem abaixo da superfície, escondidas de vista até não estarem. Aqui está um detalhe que torna a coisa toda ainda mais perturbadora. Tucker Carlson disse coisas vis sobre Donald Trump antes. Ele apenas fez isso em particular. 2 dias antes do ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitol, Carlson escreveu em um texto sobre Trump: eu o odeio apaixonadamente. Essa mensagem não foi feita para consumo público. Era uma das milhares de comunicações privadas que surgiram durante o processo de difamação do Dominion Voting Systems contra a Fox News. Nos arquivos judiciais do Dominion Voting Systems, como parte de seu processo contra a Fox News, surgiu que Carlson havia se referido a Trump em textos privados com colegas como uma força demoníaca que poderia facilmente nos destruir, uma força demoníaca. O mesmo homem que ele depois descreveu como beneficiário de intervenção divina. O chicote entre essas duas declarações é de tirar o fôlego quando você as coloca lado a lado. E ainda assim, depois de tudo isso, depois do ódio privado, depois de se referir a Trump como demoníaco, Carlson ainda escolheu fazer campanha para Trump em 2024. Ele ainda subiu ao palco da convenção e cantou os elogios de Trump para todo o país. Ele ainda ajudou a impulsionar J.D. Vance para a vice-presidência. Carlson foi um apoiador inicial e influente, ajudando a legitimar a primeira carreira presidencial de Trump e depois fazendo campanha para ele durante a eleição de 2024. Dias depois que o litígio do Dominion foi resolvido por milhões, o show de Carlson foi descartado da rede. Ele então lançou seu próprio podcast de vídeo. O desligamento da Fox deveria ter sido o fim da relevância política de Carlson. Em vez disso, o libertou. Sem as restrições de um empregador corporativo, sem Rupert Murdoch olhando por cima do ombro, Carlson era livre para se tornar a versão de si mesmo que tinha a atração gravitacional mais forte no universo MAGA, e o universo MAGA o puxou direto de volta para Trump. É claro que não é uma grande surpresa que Carlson pudesse se sentir assim sobre Trump. Não apenas eles estão cada vez mais em propósitos divergentes sobre a guerra do Irã e política externa em geral, mas isso há muito tempo tem sido um casamento aparente de conveniência. Essa palavra conveniência é a chave. A aliança entre Tucker Carlson e Donald Trump nunca foi construída em princípios compartilhados ou amizade genuína. Foi construída na utilidade mútua. Trump precisava do público de Carlson. Carlson precisava da relevância de Trump. Cada homem dava a outro algo que ele não conseguia produzir sozinho. E quando o custo de manter essa aliança excedeu o benefício, todo o arranjo desabou com velocidade espetacular. E o que finalmente quebrou o arranjo? Uma guerra. O presidente Trump direcionou um aumento de forças militares do ZEUA perto do Irã de fins de dezembro de 2025 até fins de fevereiro de 2026. Em 28 de fevereiro de 2026, as forças do ZEUA e de Israel começaram a atacar alvos no Irã, iniciando a Operação Epic Fury. Em seu discurso sobre o Estado da União em 24 de fevereiro de 2026, Trump alegou que o Irã havia reiniciado seu programa nuclear e estava desenvolvendo mísseis capazes de atacar o ZEUA. As afirmações de Trump sobre o Irã reconstruindo seu programa nuclear contradizem tanto suas reivindicações anteriores de que o programa nuclear do Irã foi obliterado,
quanto relatórios de inteligência do ZEUA que o Irã não representa nenhuma ameaça militar aos Estados Unidos. A guerra foi devastadora em sua escala. O impacto econômico da guerra inclui a maior interrupção de fornecimento de petróleo do mundo desde a crise energética dos anos 1970, surtos nos preços de petróleo e gás, perturbações na aviação e turismo, e volatilidade nos mercados financeiros. Os envios de petróleo e gás foram interrompidos pelo fechamento do Estreito de Hormuz pelo Irã, e pelos ataques israelenses e iranianos a instalações de energia. O custo foi astronômico. Em 19 de março, o custo da guerra para os militares do ZEUA foi estimado em 18 bilhões de dólares. E o Pentágono solicitou outros 200 bilhões para Tucker Carlson, um homem que havia construído sua marca de mídia em parte se opondo a intervenções militares estrangeiras e ao que ele chamava de política externa neoconservadora. Este foi o ponto de ruptura. O podcaster conservador foi um dos primeiros personalidades da mídia maga a denunciar a guerra do Irã, criticando abertamente o presidente por lançar a operação militar em fevereiro. Carlson tem criticado repetidamente a ação militar do governo no Oriente Médio e seu apoio a Israel, chamando a linguagem de Trump sobre o Irã de vila em todos os níveis. Carlson primeiro repreendeu Trump após a postagem de mídia social de Páscoa de manhã amplamente criticada do presidente, ameaçando o aniquilamento do Irã. A postagem de Páscoa de manhã, um dia de paz e ressurreição na fé cristã, apresentava linguagem tão agressiva que alienou até alguns dos apoiadores mais leais de Trump. No episódio de 6 de abril de seu podcast, o Carlson mais velho disse: "Como você ousa falar dessa forma na manhã de Páscoa para o país? Quem você pensa que é?" E Carlson foi ainda além nas últimas semanas. Ele disse que os cristãos deveriam ter reconsiderado seu apoio a Trump. Quando o presidente disse que havia invadido a Venezuela por petróleo, ele chamou Trump de ameaçador da infraestrutura civil do Irã, um crime de guerra, um crime moral, e disse que levaria ao sofrimento e morte em massa. Crimes de guerra, crimes morais, sofrimento e morte em massa. Essas não são as palavras de um crítico casual. Essas são as palavras de alguém que acredita que uma linha vermelha foi cruzada permanentemente. Desde que deixou a Fox e particularmente desde que os primeiros ataques aéreos em Teherã caíram, Tucker Carlson tem sido altamente crítico do papel de Israel nisso, recentemente sugerindo que era hora dos ZEUA se desvincularem de Jerusalém. Os únicos pessoas com as quais ele tem sido leal são os neocons e seus doadores, disse Tucker. E então veio a resposta do presidente dos Estados Unidos. Depois que Carlson criticou o manuseio de Trump do Irã no início deste mês, Trump disse ao New York Post que acreditava que Carlson era uma pessoa de baixo QI que não tem absolutamente nenhuma ideia do que está acontecendo. O presidente escreveu no Truth Social no início deste mês, tolo se debatendo como Tucker Carlson, que nem conseguiu terminar a faculdade. Ele era um homem quebrado quando foi demitido da Fox, e nunca foi o mesmo. Talvez ele devesse ver um bom psiquiatra. A Casa Branca apontou para uma postagem do Truth Social de 9 de abril de Trump que disse que Carlson e outros críticos aliados de Trump têm uma coisa em comum, QIs baixos. Eles são pessoas estúpidas. Eles sabem disso. Suas famílias sabem e todo mundo mais também sabe. Isso não era mais desacordo político. Isso era demolição pessoal realizada em público por ambos os lados. Mas aqui está o que torna a coisa toda maior do que apenas dois homens gritando um com o outro. Tucker Carlson não está sozinho. Carlson não é o único apoiador antigo de Trump em alto perfil a romper com o presidente. Nos últimos meses, o teórico da conspiração de direita Alex Jones e a ex-representante Marjorie Taylor Greene pediram que a 25ª emenda fosse invocada para tirar Trump do cargo. Kerry Pigeon Boller, que se viu como membro nomeado por Trump da Comissão de Liberdade Religiosa até fevereiro, chamou Trump de psicopata maligno em uma postagem no Instagram. Trump rompeu com vários acólitos MAGA importantes nas últimas semanas sobre suas respostas desfavoráveis à guerra do Irã, incluindo Alex Jones, Candace Owens e outro famoso ex-âncora da Fox News, Megyn Kelly. O presidente promoveu um vídeo em sua conta do Truth Social no fim de semana que instava os telespectadores a deixarem de questionar suas decisões. Seus apoiadores de mídia desaprovados, Carlson incluído, foram cobertos por todo o clipe, enquadrados como indivíduos que precisam calar a boca. Pense sobre isso por um momento. O presidente dos Estados Unidos compartilhou um vídeo dizendo a seus próprios antigos aliados para ficar em silêncio. Não oponentes políticos, não democratas, seu próprio povo. As pessoas que se uniram por ele, angariaram fundos para ele, correram a seu favor nas mídias sociais por anos. E depois há a saída da família Carlson da administração em si. O filho de Tucker Carlson, Buckley Carlson, deixou seu emprego como secretário de imprensa adjunto para o vice-presidente J. D. Vance. O Carlson mais jovem está lançando sua própria empresa de consultoria política depois de deixar a Casa Branca. Sua saída vem depois que seu pai e o presidente Donald Trump estão presos em uma contínua rixa. Um funcionário de Vance disse à newsletter Playbook do político que Buckley informou pela primeira vez o gabinete do vice-presidente de sua intenção de sair em dezembro, mas permaneceu por vários meses para garantir uma transição suave. Enquanto oficiais afirmassem que sua partida foi planejada já em dezembro de 2025,
o timing em torno das divisões dentro do movimento MAGA tornou sua posição difícil de sustentar. A partida de Buckley agora é vista como um grande golpe para a conexão de Vance com a influente ala Tucker do partido. Também foi sugerido que, considerando o papel de Tucker no impulso da carreira política de Vance, a partida de seu filho da posição indica a fissura entre Tucker e o presidente sobre o conflito do Irã. A ruptura entre Trump e Carlson se tornou uma das divisões mais visíveis dentro do movimento MAGA, nomeadamente sobre guerras no Oriente Médio e relacionamento de Trump com Israel. E ainda assim, e essa é uma nuance crítica, enquanto rachaduras estão emergindo em torno do desempenho do segundo mandato de Trump, várias pesquisas sugerem que seu controle sobre a base MAGA permanece firme. No mês passado, uma pesquisa da NBC News descobriu que Trump tinha uma aprovação de 100%. Entre o movimento Make America Great Again, todos os republicanos auto-identificados como MAGA pesquisados disseram que aprovavam Trump. 100% entre verdadeiros crentes MAGA. Nem uma única pessoa desaprovava. O analista de dados da CNN R. Enten discutiu a pesquisa dizendo que os números simplesmente saltam da tela para você. Há alguns republicanos que desaprovam Donald John Trump, mas eles não são membros do movimento Make America Great Again, disse Anton. Então, o que você tem é um paradoxo. Os rostos mais proeminentes do ecossistema da mídia MAGA estão se afastando. E ainda assim, a base em si está se mantendo firme. Tucker Carlson pode se desculpar o quanto quiser. Alex Jones pode pedir a 25 da emenda. Marjorie Taylor Greene pode sair da linha, mas os dados sugerem que nenhum disso penetrou o eleitor MAGA central ainda. Uma pesquisa da CNN mostrou que 25% dos eleitores de Trump em 2024 desaprovavam no assunto política externa, 28% desaprovavam sobre o Irã e 45% desaprovavam sobre os preços do gás, que aumentaram devido à guerra. O perigo para o presidente nos comentários de Carlson é que dá aos apoiadores de Trump céticos sobre a guerra licença para inclinar-se para uma oposição declarada contra ele ou para ficar em casa nas eleições intermediárias de novembro. Trump está enfrentando a menor taxa de aprovação no trabalho de seu segundo mandato. À medida que um número crescente de americanos desaprova fortemente o manuseio do presidente sobre inflação e custo de vida, que é consistentemente uma questão principal para eleitores. Esse é o medo real dentro da Casa Branca agora. Não que Tucker Carlson sozinho vire a base contra Trump. Isso não significa que Carlson de repente dividirá igualmente a base de Trump. Mas não é útil para um gap que é cada vez mais dividido sobre a guerra do Irã e outros problemas. A preocupação é que vozes como a de Carlson se amontoem em cima dos preços crescentes do gás, uma guerra sem fim claro, e crescente ansiedade econômica dão permissão aos apoiadores vacilantes para simplesmente ficar em casa quando importa. As eleições intermediárias estão chegando em novembro. A chefe de gabinete da Casa Branca, Suzy Wiles, convocou dezenas de consultores políticos republicanos de todo o país. O encontro ocorre conforme a Casa Branca está desenvolvendo sua estratégia para enfrentar as eleições intermediárias de novembro em meio à excursão bastante impopular de Donald Trump ao Oriente Médio. Mas Carlson é frequentemente mencionado como um potencial candidato presidencial por direito próprio. Ele foi fundamental em conseguir que J.D. Vance fosse selecionado como companheiro de chapa de Trump. Um estudo do Pew Research Center de 2025 mostrou que apenas 9% dos republicanos e independentes de inclinação republicana disseram que frequentemente obtêm notícias da Tucker Carlson Network. Seu público definitivamente encolheu desde seus dias na Fox, mas seu poder simbólico permanece enorme. Quando Tucker Carlson fala, a mídia conservadora escuta e também as pessoas que moldam sua narrativa. Sempre gostei de Trump e ainda sinto pena dele, como faço por todos os escravos, disse Carlson à Newsmax no início deste mês. Ele está cercado por outras forças. Ele não consegue tomar suas próprias decisões. É horrível de ver. Até em seu mais recente pedido de desculpas, Carlson ainda parece genuinamente conflitado. Ele diz que não enganou as pessoas propositalmente. Ele diz que será atormentado por isso. Ele admite que havia sinais de baixo caráter, mas argumenta que muitas pessoas com baixo caráter conseguem superar esse caráter. Claramente, havia sinais de baixo caráter. Sabíamos disso, disse ele sobre Trump. Mas há toneladas de pessoas de baixo caráter que superam isso. Eu mesmo superei meu caráter em várias ocasiões. Não tenho caráter particularmente alto, mas você tenta fazer o seu melhor. E isso talvez mais do que qualquer outra coisa captura a tragédia peculiar dessa ruptura. Tucker Carlson não é alguém que acordou um dia e decidiu que Trump era ruim. É alguém que sabia que havia problemas, os ignorou porque acreditava que a causa valia a pena. Ajudou a construir uma máquina política em torno de um homem que ele chamava privativamente de demoníaco, e agora está olhando para a destruição dessa decisão enquanto milhões de pessoas observam. No entanto, levou meses de abuso público repetido para que seus apoiadores questionassem suas lealdades. Se o pedido de desculpas de Tucker Carlson importará, se vai remodelar a coligação MAGA, prejudicar Trump nas eleições intermediárias, ou ser esquecido em uma semana, ainda está para ser visto. O que já está claro é que a aliança entre esses dois homens, uma que ajudou a definir o Partido Republicano moderno, acabou.